Se você nunca ouviu falar sobre o que a nutrição e o seu estilo de vida pode fazer por esses dois assuntos, né? Que são super, como que eu posso dizer? A gente tá falando aqui em termos patológicos, mas obviamente que a gente tem uma fisiologia, ou seja, nós podemos nos sentir um pouco deprimido às vezes, né? Com o humor oscilando. Muitas vezes a gente se sente um pouco mais ansioso, sem um diagnóstico de uma ansiedade mesmo, ou de uma depressão mais intensa, tá? Tudo que vocês vão aprender aqui hoje, ele serve para tanto como um quadro depressivo mesmo, onde há um diagnóstico, onde o médico já está entrando com medicamento, onde existe já um diagnóstico de depressão, ou a pessoa se sente triste, ou ela se sente para baixo, ou igual me fizeram algumas perguntas com relação a TPM muito intensa, tá? Então, nós temos essas duas vertentes, um quadro mesmo já patológico, ou quando a pessoa se sente muito ansiosa, porque o pensamento é acelerado, quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas não tem um diagnóstico médico. O que acontece nos dois casos é que aquilo que eu vou ensinar para vocês, na verdade, vocês vão entender uma linha de raciocínio maravilhosa que vai contribuir nos dois quadros, onde já existe um diagnóstico, então, da patologia, ou onde você só se sente agitado, só se sente para baixo. Vocês vão entender o porquê que eu acredito, gente, eu acredito piamente naquilo que eu vou ensinar para vocês. Isso vai servir, quando a gente entende o que vocês vão aprender hoje, né, o que vocês aplicarem, vocês vão entender que é possível até a gente se tornar uma pessoa teoricamente diferente do que a gente é. Por quê? Já viram aquelas pessoas que são assim, mal-humorada? A gente fala, o cara já nasceu mal-humorado. A menina já nasceu mal-humorada, ranzinza, né? E muitas vezes isso não é parte da personalidade da pessoa, sabia disso? Gente, os estudos assim, dentro dessa área da nutrição, eu trouxe até... hoje eu tenho livro, anotações, para vocês entenderem o quanto que isso pode ajudar a gente numa época como essa, tá? Primeira coisa que eu quero falar é que é óbvio que essas patologias, elas são multifatoriais, ou seja, existem vários fatores que vão contribuir para isso. Então pode ser desde um problema emocional, psicológico, a gente não está descartando isso, não estou dizendo para vocês não fazerem terapia, muito pelo contrário, tá? Não estou descartando uma hipótese de vocês passarem num médico que muitas vezes precisa de um medicamento para a fase aguda dessas doenças, mas o que eu estou dizendo é que o nosso corpo, para ele funcionar de uma forma adequada, ou seja, para eu conseguir manifestar tudo aquilo que existe de possibilidade daquilo que eu fui criada, vamos dizer assim, nosso corpo humano, ele é fantástico, né? Ele tem a possibilidade de fabricar várias substâncias que a gente vai chamar de neurotransmissores, que é o nome delas mesmas, né? Que nos permite viver essas emoções de felicidade, de tristeza também, ou de se sentir ansioso, ou de se sentir tranquilo. Hoje a gente vai focar apenas em um aspecto, que é o aspecto fisiológico disso, e eu quero trazer para vocês a importância que o nosso intestino tem com relação a essas substâncias, né, os nossos neurotransmissores, e que os nutrientes, então eu vou falar aqui, por exemplo, no caso de depressão, o que a gente pode usar, o que a gente pode associar, no caso de uma ansiedade, o que a gente pode usar, o que a gente não pode usar, né? Mas nós vamos começar pela base, tá bom? Que é, sim, falar um pouquinho do intestino. Lembra que eu falei que o nosso corpo produz esse tantão de substâncias que chamamos de neurotransmissores, que são substâncias que nos permitem viver essas sensações? Então eu quero dar uma notícia pra você. Por exemplo, quando você come um chocolate, o que acontece com você? O que você sente na hora que você come um chocolate, que você come um açúcar? O seu organismo produz, o seu cérebro produz uma substância que chama dopamina, que ela te traz uma sensação do quê? De bem-estar. O nosso cérebro, gente, ele funciona da seguinte forma. Nós odiamos, nós fugimos de tudo aquilo que é dor. Presta bastante atenção no que eu vou falar. E nós queremos sentir prazer. É por isso que as coisas que nos dá prazer, muitas vezes elas viciam, por vários motivos. Pode ser porque a pessoa não descobriu prazer além daquelas outras coisas que ela está habituada em vícios que não são saudáveis, enfim. Mas o que acontece? Essas substâncias, quando a gente come, por exemplo, um pão,
bem maciozinho, assim, cheio de glúten. Então, ela também traz essa sensação. Então, o que eu quero, na verdade, não é a comida. O que eu quero é aquela sensação de bem-estar. Qual que é o órgão responsável pela maioria da produção desses neurotransmissores do bem-estar? Por incrível que pareça, é o nosso intestino. E por isso que ele tem a fama de ser chamado de segundo cérebro. Pensa num tubo gigantesco, gigantesco mesmo, mas ele produz mais de 500 milhões, gente, dessas substâncias. Presta bastante atenção, tá? Depois vai ficar legal. A parte mais chata, teórica, tá aqui, mas vocês precisam entender isso para chegar no raciocínio no final, porque não adianta vocês tomarem tudo que eu vou falar aqui se vocês não entenderem esse raciocínio e não entender que tudo vai contribuir, não é só a gente colocar essas substâncias, tá bom? Então, imagine esse tubão cheio de bactérias. Então, pensa que é literalmente como se fosse uma floresta. E que um tem que matar o outro. Então, essas bactérias, vamos falar que umas são boas e umas são ruins. As bactérias boas que moram lá, elas são responsáveis pelo nosso sistema imunológico. Sabe quantos por cento do seu sistema imunológico, seu intestino é responsável? 80%. Grava isso, tá bom? Porque a gente tá vivendo uma época onde a nossa imunidade, ela deveria ser muito, muito, muito priorizada. O nosso intestino, ele produz essas bactérias. As bactérias boas são responsáveis pela produção dos nossos neurotransmissores. Grava isso, 90% da sua serotonina é fabricada lá dentro do seu intestino por essas bactérias boas. E as bactérias ruins, cara? As bactérias ruins, elas se alimentam basicamente de açúcar e farinha. E aí o que acontece? Cada vez que eu como açúcar e farinha, eu alimento esse tipo de bactéria. E o que acontece? Elas vão crescendo em números. E aí eu vou querendo cada vez mais açúcar e farinha. Por isso que é tão desafiador a gente parar de comer açúcar e farinha. O que acontece? A gente tem um eixo, galera, que une, é um eixo, imagina que fosse um fio, tá? É literalmente um fio. Que ele liga o nosso intestino com o nosso cérebro. O nosso cérebro manda informação pro nosso corpo todo, mas o nosso intestino, ele manda 300 vezes mais informação para o cérebro do que o cérebro para ele. Então, existe uma discussão na ciência que é um grande desafio, porque a gente nunca sabe quem que veio primeiro, que foi o ovo ou a galinha, né? Mas se de fato o nosso comportamento, se a gente é explosivo, se a gente é mais compulsivo ou mais tendencioso a ganhar alguns tipos de vício, pela qualidade das bactérias que vivem no nosso intestino. Mas olha a mágica. Quando a gente tem a predominância, então a ciência hoje estuda todos os tipos de cepas. Então vocês vão falar, Karinha, é só tomar um probiótico? Não é. Mas, por exemplo, tem um grupo de... Inclusive, olha, tem exames genéticos, gente, fantástico, que eles mostram quais são as bactérias que predominam no seu intestino. E nesse exame, ele já traz um estudo mostrando o que cada bactéria ela é propensa a fazer. Então, por exemplo, tem um grupo de bactérias que chama Firmicutes. Esse grupo de bactéria, ela é encontrada em pacientes obesos. E a gente sabe que nesses pacientes que têm a predominância dessas bactérias, eles têm uma dificuldade muito, muito maior, por exemplo, de emagrecer. Olha que interessante. Então, para vocês verem que, inclusive, a questão do emagrecimento tá muito longe de ser só exercício, atividade física e dieta. E existem cepas, por exemplo, que são encontradas em microbiotas sabe aquelas pessoas magras que come e não engorda? Eu esqueci o nome delas, mas acho que é Johnson, se eu não me engano. Esse tipo de bactéria, ela também dá pra quem tem mais, tanto é que a gente usa em formas de pré-bióticos e probióticos, no caso, né? Esse tipo de bactéria pra ajudar no emagrecimento. Mas não é simplesmente eu resolver o problema só tomando um probiótico. Um probiótico, ele é muito importante quando, por exemplo, eu faço uso de um antibiótico. O que um antibiótico faz, gente? O antibiótico mata bactérias. Ele seleciona se eu vou matar bactérias boas ou ruins? Não, ele mata a bactéria. Cada vez que eu tomo um antibiótico, eu estou devastando a minha floresta. É basicamente isso. Então eu vou ficar com a imunidade muito mais baixa. Quando eu tenho esse processo, desse desequilíbrio na minha microbiota, presta bastante atenção. Isso tem um nome, desbiose, que nós temos na clínica hoje já um exame que mostra, que não é um exame tão caro quanto o exame genético, mas ele mostra se você tem desbiose ou não, embora a parte clínica grita. Mas é interessante a pessoa lá, olha, vai lá, faz o exame, tá com grau de desbiose X. Aí ela começa um protocolo de dieta, de limpeza intestinal, ela começa a cuidar daquilo e aí ela vê que ela tá melhorando e evoluindo nesse quadro. Esse quadro de desbiose, ou seja, esse desequilíbrio, quando eu tenho muita bactéria ruim e mais bactéria e poucas bactérias boas, eu vou ter uma imunidade muito baixa. Com isso eu fico mais propensa a ter processos alérgicos. Enfim, eu não vou entrar em mérito, a aula hoje não é exclusivamente sobre intestino, mas o problema é que a desbiose também leva a quadros psíquicos
mais propensos à minha genética. Então vamos supor, se eu, Karen, isso é um fato, tá bom? Eu tenho uma propensão genética de ter mais depressão. Quando eu estou com um processo de disbiose, ou seja, muitas bactérias patógenas ruins, isso pode ser causado por parasitas, isso pode ser causado principalmente por excesso de açúcar, pelo estresse crônico, pelos alimentos industrializados. Quando isso acontece, eu vou ter uma propensão muito maior a desenvolver a depressão e a ansiedade também, porque lá no meu intestino eu produzo esses neurotransmissores. Então qual que é a grande sacada? A grande sacada para a vida, e não só para esse assunto, é eu ter um ambiente intestinal propenso a manifestar saúde em todos os sentidos, porque o meu intestino ele é responsável pelo meu sistema imunológico, pela absorção de tudo aquilo que entra dentro da sua corrente sanguínea. Então imagina que tudo aquilo que você comer, gente, e entrou por esse caninho aqui, caiu lá no seu intestino, quem vai fazer essa barreira do filtro, imagina que seja um filtro, são essas bactérias. Então se eu estou desprovida das bactérias boas, tudo que eu entrar em contato de toxina, de vírus, então imagina, você entrou em contato com o coronavírus e você tá uma peneira. Isso aconteceu comigo. Eu tive um problema de pele bem grave ano passado e eu tive que tomar um mês de antibiótico. Eu entrei em pânico, falei, doutora, mas não sei o que. Não sei, né? Claro que eu deduzo muito que eu tive contato com o vírus e minha imunidade estava muito baixa por conta de um mês de antibiótico, gente. Se antibiótico, 3 dias de antibiótico devasta minha microbiota intestinal, imagina só um mês. Mesmo tomando todos os cuidados, usando probiótico, e demora pra gente restabelecer essa flora completamente. A gente sabe que o uso de antibiótico, por exemplo, a gente vai conseguir restaurar essa flora numa média de 6 meses pra voltar ao que ela era antes. Coisas que podem favorecer, os gatilhos que podem favorecer. Bebês que nascem de parto normal, eles têm uma flora e uma microbiota intestinal muito mais eficiente, porque tudo que veio da mãe, da vagina da mãe, passou pelo corpo do bebê e aquilo passa pro intestino do bebê e ele tem uma imunidade melhor. Bebês que foram amamentados no peito da mãe, então toda a imunidade, aquele colostro, todos os dias, eles também vão influenciar muito na saúde intestinal. Tanto é que a gente usa o colostro, gente, para restabelecer intestinos com doenças de Crohn, doenças inflamatórias intestinais. Por quê? Porque aquele líquido primeiro que sai do seio da mãe e vai pro intestino do bebê, ele funciona como um bálsamo. Então, problemas de doença autoimune, a gente cuida dessa forma, enfim. Quando o bebê nasce e ele nasce parto de cesárea, não toma leite materno, ele já nasce com muitas propensões. Por isso que o bebê tem muito mais alergia. Aí o que acontece? Ele vai ter uma desvantagem muito maior, porque pensa só, esse bebê provavelmente vai ter uma imunidade muito mais baixa. Aí vamos supor, a criança começa com processo alérgico, de garganta. Que ela vai no médico que ela vai tomar antibiótico. Então toda essa fase da criança, ela vai tomar muito mais medicamentos, vai ter uma imunidade muito baixa, e isso é uma bola de neve. E tenho pacientes que têm depressão, têm transtorno bipolar, tem déficit de atenção, sofrem de ansiedade crônica por causa desse problema inicial. Isso eu falei que a gente está falando de uma causa aqui, a fisiológica, que não tenho condições de mandar um paciente para uma terapia. Se ele tem desbiose, ele não vai dar conta de melhorar no tratamento. Então, eu preciso entender como cuidar bem desse intestino. A primeira coisa, e aí depois a gente vai falar um pouco mais agudamente aí, a primeira coisa que eu preciso pensar, quando a gente pensa nisso, é assim, o que restabelece meu intestino? Porque não adianta eu dar suplemento, não adianta eu tomar antidepressivo, não adianta eu tomar ansiolítico se eu não tenho um intestino pelo menos razoável. E vocês podem ver que os quadros de depressão, de ansiedade, muitas vezes eles vêm junto com doença autoimune, eles vêm junto com doenças inflamatórias intestinais. Isso não é coincidência, gente. Eles vêm junto, por exemplo, tem pacientes que estão com uma fadiga extrema, não dormem bem à noite, estão com síndrome do burnout e a pessoa ela vai associar, enfim, esses problemas intestinais. Então a primeira coisa que eu preciso pensar, como matar essas bactérias ruins de fome. A primeira coisa não é só matar a bactéria ruim, eu preciso dar força para as boas. Pensa só que você tá num time, tá todo mundo lá brigando, bactérias boas e bactérias ruins. Se eu não der alimento para as bactérias boas, eu não tenho como vencer as ruins, mesmo porque as ruins elas são punk, porque, imagina, elas se alimentam de açúcar e carboidrato. Então eu preciso usar aquela filosofia de me nutrir. Então, nutrir. E quando eu falo nutrir, eu não tô falando de comer qualquer coisa. Eu tô falando de alimentos, por exemplo, como a espirulina,
A espirulina, ela entra tanto na ansiedade quanto na depressão. Por quê? Porque a espirulina, gente, ela é fantástica. Ela é um super nutriente. Vai ajudar tanto na desbiose quanto na nutrição, porque ela é rica em complexo B, maravilhosamente rica em B12, que é importantíssimo para as nossas conexões neurais, sem contar em mais de 1000 aí tipos de nutrientes. O horário, Ju, para tomar espirulina depende muito. Pode ser ou de manhã em jejum ou à tarde. Eu gosto muito de usar a tarde como estratégia para quem tem mais fome às 5 horas da tarde. Ela funciona bastante para diminuir a fome e a vontade de doce também. Então eu preciso dar probiótico. Eu não posso usar direto um probiótico. Por quê? O probiótico, gente, é o bichinho, né? E como que eu sei que eu tô precisando exatamente daqueles bichinhos? Então, quando eu tô careca, quando tá tudo zoado, tomei um antibiótico, arrasou minha microbiota, toma um probiótico, vai te auxiliar. Mas depois, o inteligente é a gente usar pré-biótico. O que é pré-biótico? São alimentos que vão alimentar as bactérias boas já existentes no seu organismo. As fibras, gente, prebióticas são muito boas. A alcachofra é maravilhosa. Os vegetais são maravilhosos. Então vamos falar um pouquinho da depressão. A depressão, gente, qual é o neurotransmissor que está associado à depressão? Justamente a serotonina. Quando eu tomo um antidepressivo, sabe o que o antidepressivo faz? Ele pega a serotonina que eu produzo e prende dentro de um lugarzinho no cérebro que chama fenda sináptica. Então ele prende a serotonina lá, ela fica lá funcionando de uma forma melhor e eu consigo estabilizar, então, a minha parte de humor, de bem-estar. Qual que é o grande problema da maioria das pessoas que sofrem de depressão? Geralmente, elas não conseguem produzir essa serotonina. Geralmente, né, vocês, gatinhos e gatinhas, comem muito errado. E aí não consegue produzir esse tipo de neurotransmissor. E aí toma um antidepressivo. O antidepressivo, ele pega o que tem lá, prende lá, mas ele não continua funcionando. Então, no caso de pacientes com depressão, eu preciso aumentar sim a minha produção de serotonina. Lembra que 90% dela é fabricada lá no meu intestino. Então tudo que eu falei de intestino precisa ajudar. Quais são os aminoácidos que ajudam na produção de serotonina? O triptofano, onde ele tá? Ele tá na banana, ele tá na carne, ele está nos lácteos. Parênteses aqui. Eu não recomendo lácteos. Fluoxetina é um medicamento. O que a gente acha dos medicamentos? Você tá numa crise muito brava, é o médico que vai dizer pra você, vai lá, vai precisar tomar um medicamento. Mas o que eu penso, às vezes a pessoa não tem condições, gente, no estado de uma depressão muito intensiva, dela conseguir colocar aquilo que é básico para a saúde dela, que é uma boa noite de sono, que é praticar atividade física, que é matar as bactérias ruins de fome, que é colocar nutrientes. Tem gente que está num estado patológico muito grave, vai precisar de um medicamento. Só que qual que é o nosso grande problema? Eu não posso morrer nesse medicamento. Eu tenho que buscar a causa do meu problema. Esse problema meu, ele é mais orgânico, fisiológico, então eu tô com deficiência nutricional, eu tô com deficiência de hormônios, eu vivo num ritmo muito acelerado que eu não consigo, meu cortisol não tá dando conta da vida. Então, eu preciso identificar o que eu preciso tratar e a primeira coisa que eu preciso fazer é cuidar da parte nutricional. Pena que a Gabi, eu podia ter falado com ela, mas teve uma paciente minha e eu posso falar isso abertamente porque ela permite, enfim, né? Muito queridos meus pacientes, a maioria de vocês gostam muito de compartilhar aquilo que vocês vivenciam comigo. Isso é muito legal. Obrigada, gente. Eu lembro a primeira consulta dessa paciente que ela chegou pra mim e falou assim, doutora, eu vim aqui, porque a maioria das pessoas me procuram pra emagrecer, né? E ela disse assim, eu vim aqui pra voltar a viver. Então, olha só, ela tinha uma filhinha pequenininha, ela tava afastada do trabalho e ela tava tomando 3 tipos de medicamentos muito fortes. Ela falou, o que eu senti com os medicamentos? Ela falou, eu não sou mais eu. Então, provavelmente uma pessoa que tá numa depressão mais profunda, gente, ela não consegue nem tá aqui na live, ela não tem interesse por nada, não tem vontade de nada. E ela tava desse estágio. Aí, o que a gente fez? Eu pedi uns exames de sangue pra ela e analisei toda a parte clínica dela, como que era o sono dela, como que era a vida dela antes de acontecer tudo aquilo. Eu percebi, dentro do contexto dela, ela era uma mulher que trabalhava muito e que comia muito errado. Eu comecei a usar algumas plantas que são as adaptógenas, que ajudava ela a regular um pouco a parte de estresse e os nutrientes, gente, que estão envolvidos na depressão. Então, eu quero falar exatamente quais são eles, os principais, claro que tem um mundo, mas eu quero que vocês anotem, e quem não pode passar em consulta, que eu sempre aconselho, quem pode, passe em acompanhamento, é um investimento para sua vida. Quem sofre de depressão, quem sofre de ansiedade, quem sofre de burnout, quem sofre de
de hiperatividade, quem sofre de insônia, não está sendo produtivo. Então, acaba sendo um investimento que vale muito a pena e a gente sabe que tratar a doença é muito mais difícil. Então, a depressão, o que a gente precisa corrigir? Lógico, é intestino. Quando a gente fala de intestino, o que a gente precisa cuidar, tá bom? Então, os supernutrientes, igual eu falei, a espirulina, por ser rica em complexo B, que é importantíssimo para toda a parte neurológica, e ela vai nutrir o seu organismo. Ela tem vários estudos mostrando que para quem toma antidepressivo, junto com a espirulina, o antidepressivo ele tem uma eficiência muito maior. Então, provavelmente você vai usar 1/4 da dose de um antidepressivo. Inclusive, a gente faz desmame de antidepressivo com tratamentos de limpezas intestinais lá na clínica. Algumas cepas de lactobacilos, que estão mais relacionadas à produção de serotonina. Euvéticos, para quem for mandar fazer, raminosos, entre outros. Glutamina, ômega 3. Por que o ômega 3? Porque o ômega 3 ele vai ter uma ação diretamente na sua microbiota intestinal e vai diminuir a inflamação. Gente, doença gosta de inflamação. Não, você pode falar o nome da doença que for. O ômega 3 ele vai ajudar muito. E o DHA ele é específico para o cérebro. Não tem tratamento que responde antidepressivo sem o uso do DHA contínuo. O DHA pode ser usado em depressão, pode ser usado para quem tá para baixo, para quem tem... Mulheres que tiveram bebês, segunda gestação, que não tomaram ômega, tem uma tendência muito maior de desenvolver depressão pós-parto. Então precisa muitas vezes associar progesterona bidêntica com médico, enfim, junto com DHA, no caso de depressão. Tem muito caso de depressão, gente, que é deficiência de progesterona. Não tem saúde psíquica sem saúde hormonal. Aliás, eu quero abrir esse parênteses aqui, porque eu tô pegando muito paciente que acha que tá com depressão, que está com hipotiroidismo ou que está com adrenal sobrecarregada, que é algo que eu não vou conseguir falar tudo aqui nessa live. Vitamina D, gente, vitamina D, pelo amor de Deus. A gente não sabe exatamente qual que é o mecanismo de ação da vitamina D, mas o que a gente pode garantir para você que existem centenas de estudos mostrando que vitamina D baixa está super associada à depressão. Então, por favor, vá para o sol. Vitamina D não é só... Olha só como as coisas estão linkadas. Às vezes você vai cuidar da sua depressão e você vai cuidar da sua imunidade, vai sarar a sua depressão. Eu falava isso no começo da minha carreira, quando eu comecei os meus atendimentos, eu falava assim, gente, o que será que tem nos alimentos que o paciente vem aqui para emagrecer, mas ele fica feliz? Ele ganha felicidade, é outra, né? Então, quando a gente passa daquela fase, e uma coisa muito importante também, para você que sofre de depressão não só, mas de compulsão alimentar, desencane de querer parar de comer. Começa a nutrir seu corpo. Em vez de você focar naquilo que você não pode, foca naquilo que você deve consumir. Coloca essas algas, coloca clorela, coloca espirulina. No D28 a gente tem uma aula lá, os 10 super alimentos que não podem faltar para quem quer ter saúde na vida. E o chocolate 70% cacau, ele tá super associado à produção de endorfinas do bem. Ou seja, melhora muito essa parte de neurotransmissor. Chocolate 70%, gente. O vinho tinto, para quem tem juízo, ele tem uma substância lá que chama resveratrol, que trata a microbiota intestinal. Olha só, a dieta do Mediterrâneo ganhando força aí. Ômega 3, o vinho tinto. Imagina só o seu jantar, um jantar antidepressivo. O que a gente podia fazer numa refeição? Olha que delícia, gente. Vocês podem fazer, por exemplo, peixe e tomar seu ômega 3. Poderia, se você tiver juízo, uma tacinha de vinho tinto, que ele vai auxiliar na sua microbiota intestinal. Quero abrir um parênteses. Se você tiver muito desbiótica, ou desbiótico, ou com uma desbiose muito intensa, pode ser que a fermentação não te faça bem. Então você vai sentir gases, enfim. Você pode colocar uma gordura de boa qualidade, então você pode colocar azeite, pode fazer um pesto. E a sobremesa você pode comer chocolate 70% ou mousse de chocolate 70% cacau. Ou, que eu também recomendo, uma banana para quem tá autorizado aí comer banana à noite, com uma canela quentinha, que ela é riquíssima em triptofano. Sabe qual a dificuldade que a gente tem com a nutrição? A gente foca naquilo que a gente não pode. A gente foca naquilo que eu vou deixar. Não pode olhar porque não pode. Primeiro fala assim, primeiro eu vou focar naquilo que eu posso. Eu posso isso aqui? Então, bora lá, vamos lá. As oleaginosas, gente, como nozes, por exemplo, incrível que a noz, ela tem uma carinha, né, de cérebro. Ela é maravilhosa também para a parte cerebral. Detalhe, para quem
pode passar em consulta, a gente consegue fazer um triptofano que está no alimento uma forma terapêutica muito mais eficiente. Então, para quem eu lembro muito, conto sempre isso aqui. Logo que eu me formei, teve um marido muito simples, ele chegou no retorno ele fez questão de acompanhar a esposa dele lá no retorno. Ele disse assim: doutora, vim para te agradecer, você salvou meu casamento. Aquele compromissinho que você deu pra minha esposa, pelo amor de Deus, ele falou, é maravilhoso, salvou meu casamento. Aí, maridos, melhora a TPM, porque a TPM é uma deficiência de serotonina, gente. Então, o mecanismo de ação é sempre o mesmo. Quando eu falo de ansiedade, qual que é o neurotransmissor responsável? Quando eu tô muito ansioso, eu vou ter deficiência de GABA. Então, lembra que o GABA é o neurotransmissor do zen. As pessoas, por exemplo, que são muito aceleradas, como eu, têm deficiência de GABA. Eu não tenho deficiência de serotonina, mas tenho deficiência de GABA. Aí eu fico muito acelerada e tenho dificuldade maior para pegar no sono ou muita ansiedade. Então, para eu estimular GABA, existem algumas plantas. A que eu mais amo é a L-teanina, que ela é extraída do chá verde. A maior eficiência não é você tomar o chá verde, porque o chá verde ele tem cafeína junto. Então, a gente precisa isolar essa substância. Pode usar 2 vezes ao dia, em doses mais baixas, ou quem tem dificuldade para pegar no sono pode usar uma dose maior à noite. Mas é muito eficiente. E a gente pode fazer uma associação com melissa, com relora, com alguns aminoácidos em doses mais baixas. Então, por exemplo, a L-taurina é um aminoácido. Em altas doses, quando você vê no Red Bull, então a partir de 1.000, 1.500, ela tem o efeito de acelerar a gente. Em doses mais baixas, 100 miligramas, ela tem o efeito de sedar a gente. E quando eu falo sedar, não é sedar e ficar bobo, gente. É simplesmente trazer uma calma. Inclusive, a mistura da L-teanina junto com a cafeína é maravilhoso para quem vai fazer prova, para quem precisa melhorar foco. Ela ajuda muito no foco. A ashwagandha, tá? É maravilhosa, maravilhosa. Vocês encontram em casas de produto natural. Praticamente hoje em dia não dá pra gente viver sem essas plantas. Que ajuda no controle da ansiedade. De forma natural, o que eu não posso, o ansioso, qual é a regra do ansioso, diferente do depressivo? O que eu preciso eliminar da minha dieta? Fora tudo que a gente já falou da depressão. Para quem é extremamente ansioso, precisa tomar muito cuidado com a cafeína. A cafeína pode acelerar demais e pode levar algumas pessoas a ter, inclusive, síndrome do pânico. A síndrome do pânico nada mais é do que um desequilíbrio de neurotransmissores, onde o GABA não existe às vezes, entendeu, gente? Então, por isso que eu preciso ter um ambiente propício à produção desses neurotransmissores. Chás, pessoal. Chá é mágico. Mas assim, não é eu vou tomar um chazinho hoje. Eu preciso colocar ele de forma terapêutica no meu dia a dia. Então, vai lá, planta erva cidreira na sua casa e toma erva cidreira todo dia, você que é ansioso demais. Tira café, tira o açúcar. Cara, eu não consigo. Faz isso de forma devagar. Vai devagar na fita. Vai nutrindo o seu corpo. Vai colocando mais nutrientes. Vai colocando esses alimentos que eu te falei. Se informa mais. Busca. Vai numa consulta, se for o caso. O grande problema da vida é que a gente quer transferir a nossa responsabilidade, aquilo que nós somos responsáveis pelo nosso corpo, para os profissionais. Então, eu quero que um médico ou que uma nutricionista resolva o meu problema. Tem profissional da saúde que acha ruim que o paciente estuda e que assiste, que vê. Eu sou o contrário. O que eu falo, toma cuidado com o excesso de informação sem uma boa base. Então, essa base precisa ser construída em você. Você precisa entender os porquês, para que serve cada coisa, porque você é responsável, você conhece o seu corpo.